Olá, turma, tudo bem com vocês? Então vamos dar início à nossa aula de geografia de hoje. E o tema da nossa aula, né, é os países precursores da industrialização, né, do início da industrialização. E vamos dar seguimento, né, a essa aula. Como a aula passada nós falamos sobre o Reino Unido, agora nós vamos falar sobre os Estados Unidos. Como que se deu essa industrialização dessa potência mundial que é hoje. Então, quais foram os fatores, né, da industrialização americana? Grande fluxo de imigrantes britânicos, principalmente nas colônias do norte. Então, a gente sabe, né, a história dos Estados Unidos, né, quando deu-se início a migração, né, a colonização americana, né, se deu através do que? Das 13 colônias, né, que eram divididas, né, entre o norte, que eram chamadas as colônias de povoamento, e as colônias do sul, que eram consideradas colônias de exploração, né? Então, houve essa diferença na colonização americana, né, que deu-se início depois às guerras civis, né? Então, as colônias do norte, quais são as características, né? Como eu falei, colonização de povoamento com predomínio do trabalho familiar no campo e do trabalho assalariado nas cidades. Agora, as colônias do sul, né, teve a colonização de exploração, né, como teve aqui praticamente na América Latina toda, com uma sociedade rigidamente estratificada e baseada na exploração do trabalho escravo. Então, tudo que era produzido aqui ia para onde? Para a metrópole do Reino Unido. Independência política, a sociedade nortista desenvolveu interesses próprios que passaram a se chocar com os dos britânicos. Então, aí houve, logo após a independência, né, da metrópole. E foi aí que os Estados Unidos começou o quê? A se tornar uma potência que é hoje. Como é que houve a formação dos Estados Unidos, né? O território ele foi colonizado por britânicos, como a gente já falou, franceses e espanhóis, mas na maior parte por britânicos, né? Então, eles que influenciaram o povo que hoje constitui o território. A colonização. A primeira colônia formada foi em 1607 na Virgínia e ao longo do século XVII totalizaram as 13 colônias, como no mapa aí mostra, né, como é que se deu essa colonização. A independência foi no dia 4 de julho de 1776. Representantes das colônias originais promulgaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tá? A maioria dos primeiros imigrantes era britânica, seguidos de religião protestante. Então, isso também foi fundamental no início da colonização e também da industrialização, principalmente os puritanos. O protestantismo criou as condições culturais favoráveis ao desenvolvimento de um espírito empreendedor e de uma ética no trabalho. Porque, gente, lembrando lá na Europa, né, predominava o que? A religião católica. A religião católica condenava o quê? O lucro, a luxúria, né, a lusura, essas coisas todas. Então, quando veio, né, o protestantismo aí, né, houve a reforma protestante, o que aconteceu? Muitos burgueses, né, aderiram o quê? Ao protestantismo, né, porque a igreja condenava todas, né, essas coisas, mas a própria igreja fazia. Então, boa parte do dinheiro que era da burguesia, né, eles começaram o quê? A questão de empreender, tá? Fatores de ordem natural que também foram fundamentais no processo de industrialização do Nordeste, né? Então, também fatores naturais aí que a gente vai ver ajudaram muito no processo de industrialização. Nós vimos também na aula, né, na primeira aula do Reino Unido, alguns fatores naturais, né? A questão das reservas de carvão, né, que era importantíssimo para a industrialização do Reino Unido. Então, primeiro, grandes reservas de carvão, importantes jazidas de minério de ferro, porque é isso aí que impulsionou o quê? A primeira revolução industrial. A existência de lagos e rios com desníveis favoráveis para a construção de barragens,
para gerar energia elétrica e de eclusas, que permite a simultânea navegação. Então, muitos rios e lagos americanos foram utilizados para fazer o transporte o quê? De matéria-prima, né, e dos produtos industrializados. Então, né, esses dois fatores foram fundamentais, né? A grande concentração da matéria-prima aí, que era o carvão e do minério de ferro, tá? Arrancada industrial. Quando realmente aconteceu isso daí? Primeiro houve, né, a Guerra de Sucessão, que durou aí de 1861 a 65 entre o Norte e o Sul, tá? Quem ganhou foi o Norte. Diferenças, né, culturais entre as sociedades, né, tanto do Norte como do Sul, né? Começou essa guerra aí. Tá? Vitória da burguesia nortista, que ela era muito mais preparada, né? Principalmente na questão armamentista, né? Tinha muito mais dinheiro do que os sulistas. Os sulistas eram o quê? Eram os fazendeiros, né? Os latifundiários, e a maior parte da população era o quê? Era os escravos, tá? Então, vamos lá. Então, com a vitória, né, do Norte, então manteve-se o quê? A unidade territorial. Ocupação dos territórios tomados dos povos nativos, né, que seriam os indígenas, e ampliação do mercado consumidor, né? Então, o que aconteceu? Houve um genocídio enorme da população indígena americana nessa época, para ampliar até mesmo o território americano, né, e a implantação da indústria. A doação de terras, que foi uma lei de 1862 de Lincoln, que estimulou a imigração. Então, muitos imigrantes vieram para cá, né, para conseguir o quê? Um pedaço de terra. Então, foi o quê? Ampliando-se o território americano. E isso aí foi muito bom para eles. O decreto do fim da escravidão, em 1863, né, e a disseminação do trabalho assalariado. Então, com isso, o mercado consumidor também aumentou e os trabalhos nas fábricas também. Aceleração do processo de industrialização, né, que aconteceu entre 1890 e 1929, até a crise de 29, né? Mais de 22 milhões de pessoas, especialmente europeus, fixaram-se no país. Entre 1850 e 2010, os Estados Unidos foram o país que mais recebeu imigrantes no mundo. Mais de 74 milhões de pessoas que eles têm, né, documentado, tá? Pode ser que até esteja muito mais disso daí, né? Porque tem a questão dos imigrantes ilegais aí, que são bastantes. Localização industrial, isso é muito importante na questão americana, tá? Então, o Nordeste, onde tudo começou aí, que foi a industrialização pioneira, e hoje, né, é o local onde, né, tem a maior concentração industrial americana. Apesar da desconcentração recente, né, que está acontecendo desde a década de 90, a região é a de maior concentração industrial do país. Pittsburgh, a capital do aço, abriga grandes siderúrgicas. Detroit, capital do automóvel, foi o grande centro da indústria automobilística, mas atualmente muitas de suas antigas fábricas de carro e de auto fecharam, né, por causa da desconcentração. A Manufacturing Belts, que são chamados cinturões aí, né, muito característica dos americanos, diversos ramos industriais em inúmeras cidades do Nordeste, a região de maior concentração urbano-industrial do planeta. E a Rust Belt, em virtude da crise de muitos setores industriais, muitos o chamam de cinturão de ferrugem, porque é ali onde aquelas indústrias primeiras, as indústrias mais pesadas, elas se concentraram. Então hoje, né, esse Rust Belt, praticamente o quê? Muitas dessas fábricas, né, indústrias são totalmente fechadas, muitas viraram sucatas, né, então por isso chama-se o cinturão da ferrugem, tá? Por causa desse abandono total. Então, nesses dois mapas aí, a gente pode ver, né, vamos pegar o mapa de baixo, né, onde estava localizado,
onde, né, os recursos minerais. Então a gente pode ver o carvão mineral, ferro, cobre, bauxita, né, petróleo, muito importante na segunda revolução industrial, né? Então a gente vê como é que está distribuído os recursos minerais, né, que ajudaram no pioneirismo industrial americano. E no mapa acima, né, a gente vê a concentração das primeiras indústrias ali no Nordeste, né? A região mais industrializada, a mais antiga, né, que é a Menontrugubel, né, é a região industrializada, né, onde tem ali alta tecnologia, né, a siderúrgica, petroquímica, automóveis, né? A gente vê ali que ainda o Nordeste é a parte mais industrializada, mas por causa da desconcentração, várias regiões do americano, né, elas também começaram a receber essas indústrias aí. Então vamos lá. A desconcentração industrial foi um fenômeno mundial, né? A Manufacturing Belt, né, já concentrou mais de 75% da produção industrial do país, mas hoje sua concentração é inferior a 50%. Quais foram os motivos? Crescimento das megalópolis, como Boswell, que é Boston a Washington, e a tendência de elevação dos custos da produção da região. Dispersão industrial, novos centros industriais surgiram no sul e no oeste do Brasil. E a questão também de muitas dessas indústrias migrarem para outros países, né, na América Latina e na Ásia. O sul, né, quando que deu esse início da desconcentração industrial? A industrialização do Sul ganhou impulso no início do século XX, após a descoberta do petróleo na região, principalmente do Texas, que é o maior produtor de petróleo aí do mundo, ali na região do Golfo do México. Intensificou-se com as necessidades de defesa e desenvolvimento no programa espacial, fábrica de aviões, Centro Espacial Houston, da NASA, e o Centro Espacial JF Kennedy. Então, gente, a NASA, né, ela aproveitando essa descoberta do petróleo, ela fixou ali aonde? Naquela parte da Flórida, ali mais no sul, né? Hoje a gente conhece, né, o Cabo Canaveral, né? A NASA concentrado-se aonde? Ali na parte do estado da Flórida, nos Estados Unidos. No Texas instalaram-se as grandes indústrias petrolíferas. Então a gente, naquele desenho, né, naquele mapa anterior, mostra ali uma área muito grande de petróleo. A parte oeste, a última região a se industrializar. Por que isso aconteceu? Disponibilidade de mão de obra desde a época da Corrida do Ouro, né, 1848, 1855, que atraiu muitas pessoas. A corrida para o oeste, né? Existência de outros minérios, ferro e cobre, além do petróleo e gás natural. Elevado potencial hidroelétrico disponível. Seattle, indústria aeronáutica. Portland, indústrias siderúrgicas e metalúrgicas. Então, olha só, vamos observar que essas duas cidades aí começaram a tornar-se importantes. Então, houve a desconcentração industrial na parte nordeste, para ir para onde? A parte oeste. Então, essas cidades começaram a ganhar um status muito importante, né, das ex-indústrias que existiam na parte leste. O eixo São Francisco, Los Angeles, San Diego, né, que são a segunda megalópole do país, maior concentração industrial do oeste. Industrialização recente, vinculada à indústria bélica e ligada a importantes universidades, tecnopolos e centros de pesquisa, destaque no Vale do Silício. Gente, quem nunca, né, ouviu falar no chamado Vale do Silício? Tem até uma série na HBO falando sobre o Vale do Silício. O Vale do Silício é um dos mais importantes tecnopolos do mundo, né? Ele ali, a partir da década de 70, onde começou a surgir o quê? A Apple, a Microsoft,
né? Essas empresas hoje, né, que são importantíssimas no mundo hoje, né, da comunicação, da informática. Então, elas surgiram nessa área aí, né, chamado Vale do Silício. Por que Vale do Silício? O silício é um mineral importantíssimo, tá? Para fazer esse componentes da informática e comunicação. Por isso, o Vale do Silício aí. Eu vou mostrar para vocês depois uma foto da localização do Vale do Silício e das empresas que se concentram ali, né? Os principais tecnopolos, lógico, o primeiro, o Vale do Silício, né? Localizado no norte da Califórnia, foi o primeiro parque tecnológico implantado no mundo. Olha só a importância, né? Indústria de semicondutores que produzem chips, cuja matéria-prima é o silício, e indústria de informática. Industrialização impulsionada pela Guerra Fria e pela corrida armamentícia e aeroespacial. Olha só, então tem uma coisa toda ela ligada, né? Stanford Industrial Park, criado em 1951 no campo da Universidade de Stanford, na Califórnia, teve importante papel no desenvolvimento tecnológico. Existência de empreendedores de capitais de risco e de ambiente favorável à gestação de novas empresas. Então aí, Steve Jobs, eu esqueci o nome do outro aí, Bill Gates, né? Surgiram tudo aí no Vale do Silício, né? Então vamos lá. Muitas empresas nos setores da microeletrônica e informática foram gestadas na região. Oracle, Apple, Intel, Spectrum, etc. E mais recentemente a empresa de internet, o Google e Facebook, né? Também tem uma outra muito importante, é a Rota 128. É um tecnopolo localizado na região metropolitana de Boston, lá em Massachusetts. Vinculada à indústria bélica e ao setor de informática, abriga empresas como a Heitel e a Lion-Bragg Tecnologias. Mais recentemente, tem se desenvolvido a indústria de biotecnologia e de equipamentos médicos. Disponibilidade de conhecimento científico e tecnológico, Universidade de Harvard e o MIT. Né? Então, esse mapa aqui é o mapa do quê? Do Vale do Silício. Então, se a gente pegar e analisar, gente, são hoje, né, essas indústrias aí fazem parte da nossa vida, né? Então, a gente tem aí a Sanyo, né? A gente tem o Facebook que está aí, tem o Google, né? Tem a Oracle, tem várias empresas, né, ligadas ao ramo do quê? Da informação, né, da informática hoje, que começaram a surgir. Foram jovens na época, né, aqueles que eu citei, começaram a empreender, né, no fundo da garagem da casa deles. E hoje são o quê? Grandes fortunas aí, né? Então a gente pode ver ali cidades conhecidas, né? Lá no norte, São Francisco, a gente vê lá no sul, São José, né? Auckland, lá no norte também. Então, essas cidades aí tornaram-se cidades importantíssimas, né, na industrialização do lado oeste dos Estados Unidos. E até hoje, né, ela é muito importante no mundo todo. Vamos lá? Então, a nossa aula hoje, né, de industrialização americana, ela termina por aqui, né? E eu aguardo vocês, então, nas nossas próximas aulas, ok? Então, até mais.